Não, tá não. Vou começar a gravação aqui. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou começar falando da aula 1 e 2, tá? Para a gente adiantar um pouquinho na matéria, que na última aula a gente falou só do início lá mesmo, no site mesmo, e hoje a gente já vai dar uma adiantada na matéria. Vou apresentar a minha tela. Não vai ter jeito de apresentar o site do curso hoje, né? Porque tá fora do ar. Mas quando vocês tiverem oportunidade, vocês vão lá, né? Assim que faltar, vocês procuram ir lá para ver as atividades, ler a apostila, né? Ver o que tem lá para fazer. Então, aqui na aula 1, né? Que seria da nossa aula síncrona. Se tiver alguma coisa, algum problema aí no compartilhamento, peço que vocês avisem para mim. Então, as expectativas hoje é tirar dúvidas, né, em relação também àqueles exercícios que a gente passou na semana passada e também, né, aprender aí alguns conceitos e alguns sinais que eu expliquei, né, naquela última aula. Mas aqui eu vou falar de uma forma bem mais breve. Adição, a gente viu que eu expliquei na apostila na última aula, né, que o sinal de adição é aquele mesmo da matemática, né, que a gente vai utilizar nas expressões. Então, o sinal de mais é o da adição. O da subtração também é o mesmo sinal da matemática. O da multiplicação já muda, né? Alguns envios aí da lista, da primeira lista, na correção eu já falei isso lá nas correções, que a gente não vai usar o ponto nem o x, né? Como para usar a multiplicação, e sim o asterisco, tá? Então, igual naquela primeira lista lá que pediu para trocar, né, de expressões aritméticas para expressões aceitas nos algoritmos, uma dessas coisas é trocar esses sinais, né, de multiplicação para o asterisco aí também, da divisão também, né, da divisão, ao invés de ser, né, aquele sinal que a gente está acostumado da matemática, a gente usa a barra para fazer divisão. A função, né, de radiciação, né, quem enviou a lista eu também fiz a correção lá, para mostrar que o sinal de raiz, né, tirar a raiz de um número, a gente tanto pode usar o sinal de raiz aqui no algoritmo, e tanto a função SQRT. Né? O que significa SQRT de x? SQRT significa o sinal de raiz, e x é o número que eu quero retirar a raiz. Então, como lá no exercício pede, né, a raiz de 5, então a gente vai colocar SQRT entre parênteses o 5. E a resposta, né, o que vai sair, vai ser a raiz de 5. Função de potenciação, a gente tem, né, um número elevado ao outro, a gente não coloca um em cima do outro, a gente coloca o sinal circunflexo entre eles, né? Então, o x está sendo elevado ao número n. E a função de atribuição, a gente viu que é a setinha para a esquerda, né, ao invés do igual da matemática. Alguém tem alguma dúvida até agora aqui nos sinais, que eu já falei na semana passada, mas só para dar uma recordada? Como é que eu faço essa setinha para o lado? Essa setinha para o lado você pode fazer com o Alt e o 27. Entendi, beleza, obrigado. Mas nos exercícios, se quem não souber fazer, pode colocar mesmo a seta para o lado e um tracinho também, que não tem problema não, tá? Mas quem quiser fazer com Alt 27 também dá. Não é para fazer pelo caderno, não? Pode fazer pelo caderno e pode fazer pelo computador. No computador, tá você vai bom. fazer no Word, né, no editor de texto, e no caderno você vai escrevendo e depois mandar a foto, tá? As instruções estão todas lá no envio da atividade. Agora vamos tentar resolver aqui, responder essa questão aqui. O que está errado nessa expressão aqui em algoritmo? Alguém sabe dizer? P recebe A mais B mais C dividido por 2. Alguém sabe qual que é o erro que tem nessa expressão? Tá faltando parênteses? Isso, está faltando parênteses. Está faltando parênteses entre o A e o C, né? Aqui mostra ela correta. Apenas o C vai ser dividido por 2, se ela ficar daquela forma. O resultado vai ficar errado, portanto, a expressão está incorreta. Então, a gente tem que fazer o quê para ficar correta? A gente tem que colocar o parênteses, né? Então, ele quer a soma de todos do numerador, né? A mais B mais C, para o resultado dessa soma ser dividido por 2, e não só o C ser dividido por 2. Tá?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Sobre isso. Ou no microfone também. Estou passando meio rápido aqui, porque eu já expliquei isso, mas não foi na apresentação, né? Talvez algum entenda melhor que na explicação da apresentação. Então, no exemplo anterior, né, a variável P recebe a soma de A mais B mais C, dividido por 2, né, exemplificando com alguns valores. Né? Como a gente viu, A, B e C são variáveis, são locais na memória onde a gente guarda valores que podem variar ao longo do meu programa, do meu algoritmo. Então, A está começando com 2, B está começando com 3 e C está começando com 5. Né? Então, vamos ver aqui, sem o parênteses, como que ficaria? P, a gente substitui os valores, né? 2 mais 3 mais 5, dividido por 2. Então, vai ser o quê? P recebe. Né? Como não tem parênteses, ele vai somar isso aqui primeiro. Né? Primeiro ele vai na divisão, né? A ordem lá de precedência. Né? Então, ele vai na divisão primeiro. Ele vai dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Né? Aí ele vai somar 2 com mais 3, 5. 5 mais 2,5, 7,5. Mas essa é a forma incorreta que a gente viu. Né? Então, vamos ver qual a forma correta com parênteses, que é, né, igual o exercício pediu, para somar o numerador para dividir por 2. Né? Então, a gente com parênteses, ele obedece primeiro a ordem de procedência dos parênteses, então ele vai somar 2 com 3, 5, com 5, 10. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, P recebeu o valor de 5, que é a forma correta. Como que a gente sabe se é a forma correta ou não? A gente tem que ver o que o exercício está pedindo. Né? Igual, isso aqui é a letra A da lista 1. Né? Ele pede o quê? É o numerador todo dividido por 2. Então, o numerador é 2, né? A mais B mais C dividido por 2. E não só o C dividido por 2. Né? Então, a gente tem que colocar o parênteses para obedecer aquilo que o exercício está pedindo. Então, vamos adiantar aqui rapidinho para a gente resolver. Pergunta. W, aqui é a expressão aritmética, né? Então, a gente não lê normal, né? Então, W é igual x vezes 2 mais A vezes 2, e o resultado dessa soma de multiplicação vai ser multiplicado com essa outra soma de multiplicação. Né? Então, qual que vai ser a solução dessa aqui, transformando ela para algoritmo? Né? Então, a gente vai trocar todos os sinais que a gente aprendeu, né? O sinal de atribuição, o sinal de vezes, de divisão, o da raiz, né, quando tiver, da potenciação também. Isso que deve ser feito na primeira lista, lá, que é para ser entregue. Né? Então, minha variável y é o sinal de igual. Né? A gente viu que vira sinal de atribuição, que é o recebe, então y recebe x vezes 2 mais a vezes 2, que é o quê? O que eu mudei aqui? O sinal de vezes, né? Que é o ponto, passou para o asterisco, o mais continua o mesmo. A divisão, ao invés de 2 pontos, vira a barra, né? E aqui a multiplicação, novamente, eu mudei para o asterisco. Aqui, em outro exemplo, é a letra C da lista também, ó. Como é que a gente vai ter que resolver isso? S, troca o sinal. Igual, vira, recebe. Então, S recebe o quê? A1. Não é A vezes 1, não, tá, gente? A1, a gente viu que A1 é o quê? É uma variável. Então, ela é uma coisa só. Tá? Se tivesse A.1, era a variável A vezes 1. Mas como não tem nada ao centro dela, né, entre esses dois valores, então é A1, a variável A1. Então, A1 está multiplicando aqui todos esses parênteses. Esse parênteses aqui da fração, eu mantenho ele, ó. Então, abro e fecho ele. Né? Então, eu aconselho o quê? A gente colocar dentro desse parênteses que indica a fração o quê? Um parênteses para o numerador e um parênteses para o denominador. Senão, se eu não colocar, o que vai acontecer? Somente esse 1 aqui vai ser dividido por quê? Né? Mas eu não quero só esse 1 dividido por quê? Eu quero todo o numerador sendo dividido por todo o denominador. Então, eu tenho o meu parênteses da minha fração inteira, tenho parênteses abrindo e fechando do numerador, que é elevado a n menos 1, e a barra da divisão, e o outro parênteses do denominador, que é menos 1. Então, todo esse parênteses do numerador está sendo dividido pelo todos os parênteses aqui do denominador. E tem mais um envoltório nele de parênteses, que significa a fração inteira. Né? Então, o que a gente viu que os sinais mudou? Né? O da multiplicação do ponto veio para o asterisco, passei sem querer. O elevado aqui, né? A potenciação passou para o asterisco e a divisão passou para a barra, certo?
Alguém tem alguma dúvida no que a gente falou aqui, então? Basicamente foi aquilo que eu falei na aula passada. Luiz, Oi. aí depois que escreveu isso daí que você ensinou, tem que fazer as contas? Não, a gente pediu só para quê? Para a gente alterar, né? Fazer essa transferência da expressão aritmética, matemática, em expressão que o algoritmo aceita. Qual que o algoritmo aceita? É essa aqui, né? Com os sinais trocados, para os sinais que ele entende. Tá bom, obrigada. Nada. Mas alguém tem mais alguma dúvida? O Não. Luiz Miguel quer acrescentar alguma explicação aí, Luiz Miguel, sobre o que eu falei? Só comentar esse último comentário, eu não vi quem que falou, mas a gente traduz essas expressões justamente para o computador saber fazer. Como eu falei lá na última aula de C, não sei se estava todo mundo lá, o computador entende de uma certa forma, ele sabe fazer alguma coisa, mas ele não entende a forma que a gente escreve, ou que a gente fala. Então, a gente traduz de uma forma que ele consiga entender. Então, basicamente, a gente está traduzindo aquela expressão matemática de forma que o computador possa entender. Então, na verdade, não é para a gente resolver a expressão. A gente só está traduzindo para que o computador possa fazer ela para a gente. Isso aí. Então, já que ninguém tem nem mais uma dúvida, vamos apresentar aqui o que seria da aula de hoje mesmo, né? Que são os conceitos de entrada e saída de dados. Né? Então, o que a gente já viu? A gente já viu, né, os sinais que a gente utiliza, né, no algoritmo, e agora a gente está vendo os comandos de quê? De entrada e saída de dados. A gente vai ver o que é entrada e saída. A gente vai ver primeiro o que é entrada de dados, depois o que é saída de dados. Então, essa aula 2 é sobre isso que eu falei, a gente vai tirar dúvidas e ensinar esses conceitos aí, vai mostrar como que a gente utiliza esses comandos. Aqui, como seria outra aula, né? A gente ia apresentar só isso, então a gente fala da agenda de hoje, que é abordar a estrutura dos algoritmos, declaração de variáveis, abordar os conceitos de estrutura de entrada e saída de dados, resolver itens de exemplos e tirar dúvidas sobre a matéria e sobre o que a gente vai explicar aqui agora. Então, a gente vai falar agora da estrutura básica do algoritmo. O que seria essa estrutura do algoritmo? Seria onde que a gente vai escrever, né, o nosso algoritmo. Então, qual que é a sintaxe do meu algoritmo? Quando a gente for escrever, tanto no caderno, tanto lá no Word, né, no editor de texto, a gente vai colocar primeiro assim, início e fim, né? Então, eu vou pegar uma caneta aqui para a gente ver melhor. Então, qual que é a sintaxe do meu programa em algoritmo? A gente sempre começa com início, a palavra início mesmo, e termina com fim, tá? Então, aonde que a gente vai escrever, vai declarar as variáveis, onde a gente vai fazer tudo, né, como se fosse uma receita de bolo para que o computador obedeça a gente. A gente vai colocar aqui entre o início e entre o fim, tá? Então, tudo que a gente for escrever vai ser nessa parte do meio aqui, tá? Entre o início e o fim. A gente não pode escrever os comandos antes do início e nem depois do fim, tá? Entre o início e o fim. Tá entendido isso aí? Então, início, onde inicia o código, e fim, onde termina o código. Acho que é bem fácil de entender isso aí, né? Então, declaração de variáveis. O que seria declarar variáveis? Variáveis, a gente viu que são locais na memória que a gente declara, né, que a gente seta, né, coloca o espaço ali para a gente guardar algum valor dentro, né, e onde esse valor pode ser variável ao longo do programa, ao longo do algoritmo, né, e a gente viu que a gente só pode guardar quantos valores dentro de uma variável? A gente só pode guardar um valor dentro da variável. Então, o que seria essa declaração de variáveis? Seria o comando que a gente vai utilizar para quê? Para criar variáveis no algoritmo, né? Então, qual que é a sintaxe para a gente declarar uma variável? Inteiro. Inteiro seria quando a minha variável, né? A gente sabe que a variável vai usar valores inteiros. Né? A gente já viu sobre isso também, né? O tipo de variáveis, né? Inteiro, real, caractere e lógico, né?
Isso tem na apostila. Então, eu peço que vocês leiam a apostila em cada tópico lá. Ele mostra a página para leitura de algumas videoaulas, né? Por isso que é importante ver lá. Né? E qual que é a sintaxe, então? Outra que sintaxe do tipo caractere. Né? Então, aqui na primeira sintaxe, declarei duas variáveis do tipo inteiro. Né? Então, primeiramente vem o tipo, 2 pontos, e na frente vem o quê? O nome das minhas variáveis, né? Que segue a regra que não pode começar com número, não pode ter caractere especial, aquilo que a gente viu lá, né, na primeira aula. Né? Então, x e y são duas variáveis do tipo inteiro, que eu vou guardar valores dentro delas. Né? Lembrando, então, que ela vai guardar só valores do quê? Do tipo inteiro. Outro exemplo aqui é a declaração do tipo de variáveis do tipo caractere. Então, caractere é o tipo da minha variável. 2 pontos, e aqui os nomes das minhas variáveis. Então, aqui tem uma variável chamada nome1 e outra variável chamada nome2. Ok? Então, caractere seria variável de texto. Né? Podemos dizer assim, que a gente viu tudo que está entre aspas e é o tipo caractere, né? Que guarda o quê? Guarda texto e caracteres em geral, né? Letras. Todo mundo entendeu aí a declaração de variáveis? É muito importante todo mundo entender, porque essas são as estruturas, né? Onde que a gente vai guardar, né? A memória do aquilo que a gente vai usar no algoritmo. Nenhuma dúvida? Não, tranquilo. Não. Isso não tem nada a ver com conta. Por enquanto, ainda não. Tá bom. Então, aqui, agora a gente vai ver a entrada de dados. Então, a gente já viu hoje os sinais, já viu a estrutura básica do algoritmo, já viu como declarar as variáveis. Agora, a gente vai ver a entrada de dados. O que seria essa entrada de dados? Entrada de dados seria o comando para a gente entrar com o valor, né, com um dado para dentro do algoritmo. Né? Como que a gente faz isso? A sintaxe é leia. Leia o quê? Os identificadores. Os identificadores é o quê? São as variáveis. Então, lá, se eu declarei no último exemplo lá, inteiro x e y, eu posso ler aqui, x. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou lendo, né? Estou guardando um valor, né? Entrando com dados através do comando leia, algum valor para a minha variável nota. Né? Então, eu estou lendo um valor para ser guardado na variável nota. Essa variável tem que ser declarada, né, como a gente viu anteriormente. Senão, se não for declarada, ela não vai guardar aquele valor. Né? Então, entrar com dado nesse momento significa digitar alguma informação no teclado. Então, a partir do momento que o computador for executar a leia nota, ele vai ficar esperando você digitar lá a nota no seu teclado. E como que você vai saber que é para você digitar essa nota? Através do comando de saída de dados. Né? Então, qual que seria o comando, né, de saída de dados? O comando de saída de dados no algoritmo seria o comando utilizado para escrever, imprimir algo na tela. Né? Então, a sintaxe desse comando é o quê? É o comando escreve. Então, para entrada de dados é o comando leia e para saída de dados é o comando escreva. Né? Então, escreva o quê? Identificadores. Também é o que? As variáveis. Então, lá, se eu li nota, né, anteriormente, então eu tenho algum valor guardado na minha variável nota, correto? Então, aqui eu posso escrever esse valor na tela. Como que eu escrevo? Escrevo, através do comando escrevo a minha variável aqui, nota. Então, no local aqui, né, de identificadores, teria nota. Ok? Então, aqui eu não estou escrevendo nota, mas estou escrevendo essa outra variável média. É só como exemplo, não declarei nem nada. Então, escreva o quê? Escreva média. Ou imprima. Né? Tanto escreva ou imprima, faz o mesmo comando, né? Faz a mesma coisa. Então, tanto a gente pode usar o escreva, tanto a gente pode usar o imprima. Né? Escreva o quê? Escreva média, ele vai me mostrar o valor da média. Né? Se na variável média tiver guardado o número 10,5, ele vai mostrar na minha tela a partir do momento que ele executar esse comando. Vai me mostrar o quê? 10,5. Aqui no imprima, né, que é a mesma coisa do escreva, então a gente pode usar só a variável, ele vai me mostrar só o valor da variável na tela. Se a gente usar um texto antes da variável, ele vai escrever primeiro o texto na tela e depois ele vai me mostrar o valor
da variável que eu quero mostrar, né, que eu quero imprimir na tela. Né? Então, a gente pode fazer dessa forma ou dessa forma aqui de baixo. Né? Então, dessa primeira forma, escreva média, ele vai só mostrar o valor que tem dentro da minha variável média. E dessa outra forma aqui, colocando um texto antes da minha variável, ele vai escrever o texto primeiro, depois vai mostrar o valor que tem na variável. Como que eu sei que isso aqui é um texto? Através das aspas. Então, ele sabe que isso aqui é um texto por causa das aspas. Então, ele vai imprimir primeiro. A média é, e no local aqui da média, ele vai escrever. Se tiver dentro da variável média 10,5, ele iria escrever na tela para mim, a média é 10,5. Ok? Essa forma aqui é uma forma bem mais dinâmica, a gente entende o que está acontecendo, né? Através dos textos que nos auxiliam. Então, a saída de dados é feita para que né, para que se possa visualizar o resultado do algoritmo na tela. Certo? Todo mundo conseguiu compreender isso os comandos de entrada e saída? Sim. Ok. Então, vamos aqui para um exemplo. Elaborar um algoritmo que leia 3 números inteiros e que divida o resultado dessa soma por 2. Calcule e imprima a operação desses números. Então, a gente primeiro tem que entender o enunciado do exercício. O que ele quer? Ele quer que a gente elabore um algoritmo que leia o quê? 3 números, né? 3 números do tipo o quê? Do tipo inteiro. Então, a gente vai ter 3 variáveis de qual tipo? Inteiro, para a gente guardar os valores, né, os 3 números dentro dela. E que divide o valor desse resultado por 2. Né? Calcule e imprima a operação desses números. Né? Aqui ele me mostra, ó, elaborar um algoritmo que leia. Leia o quê? Leia, a gente viu que é a entrada de dados, e imprima, a gente viu que é a saída de dados. Então, a gente entrar com o quê? Com os 3 números inteiros, e sair ao final o quê? Imprimir, né, escrever na tela a soma dos 3 números dividido por 2. Né? Ficou um pouco confuso, mas vamos entender pela ordem. Então, a gente vai elaborar um algoritmo que leia 3 números inteiros. Para a gente ler 3 números inteiros, a gente tem que fazer o quê? Alguém sabe? Tem que escrever ler, aí entre parênteses, a variável. Isso. Mas para a gente guardar o valor dessa variável, primeiro a gente tem que fazer o quê? Colocar início, a variável e depois fim. Mais ou menos isso. A gente primeiro tem que declarar, lembra? A gente declarar o valor na memória para a gente guardar esses valores. Se eu não declarar o espaço na memória, onde que esse valor vai ser guardado? Né? Então, primeiro a gente tem o início, que é o quê? A minha estrutura básica. E aqui no final a gente vai ter o fim. Tá? Vou passando, ele vai chegar ali no fim. Então, primeiramente, em todo algoritmo, a gente vai ter o quê? A declaração das variáveis. Quais variáveis que a gente vai utilizar aqui? Ele quer 3 números, então eu preciso de 3 variáveis, cada uma para guardar um número. Né? Então, eu vou utilizar da variável A, da variável B e da variável C. Para quê? Para me guardar os 3 números, cada um em uma variável. Né? Do tipo o quê? Do tipo inteiro. Aqui, ó. Ok? E eu tenho aqui que somar esses 3 números. Então, eu já criei uma variável soma para quê? Para guardar o valor da soma desses 3 números. Né? Da soma das 3 variáveis. Conseguiram entender aqui a declaração? Sim, obrigado. Ok. Então, a gente primeiro quer o quê? Antes de a gente ler qualquer coisa, a gente vai ter que acostumar a colocar o quê? Antes do ler. Um comando escreva. Tá vendo que antes de todo comando ler, a gente tem um escreva? Para que serve esse escreva? Para ele escrever, né, um determinado texto, né, para a gente saber o que a gente vai digitar ali na hora. Né? Então, escreva o quê? Ele vai escreva, né, através do comando escreva, ele vai digitar. Digite um número, 2 pontos. Tudo que está entre aspas, ele vai digitar como texto na tela, né? Então, ele vai digitar para mim na minha tela. Digite o número, né? Aí eu vou digitar meu número, através do quê? Do comando leia. Né? Ele vai ler esse número que eu digitei através do teclado e vai guardar onde? Em qual variável? Hein, gente? Variável C?
Não, ó. Ele vai pedir para me digitar um número e eu vou digitar o número onde eu vou digitar o número qualquer número que eu quero guardar na variável A. Né? Então a gente vai guardar esse número que eu digitar em qual variável? Na variável A. Ah, tá. Então, aí, novamente, eu vou ler até 3 números, né? Ele pediu para ler 3 números. Já li um. Então, vou executar de novo, ó. Escreva, digite outro número. Né? Leia o quê? Leia agora B. Para quê? Para o número que eu acabei de digitar ser guardado onde? Em qual variável? B? Variável B. Na variável B. Isso mesmo. Aí, como eu já li 2 números, A e B. Agora eu tenho que ler o terceiro número, igual ele pediu. Escreva o quê? Digite outro número. Certo? Então, eu vou ler o número que eu digitar, né? Eu vou digitar um número e ele vai ser guardado onde? Na variável C. Na variável C. Então, dentro da minha variável A, dentro da minha variável B e dentro da minha variável C, através dos comandos de leitura, né? Leia A, leia B e leia C, eu guardei 3 valores dentro da minha variável A, B e C. Isso está compreendido? Sim, tá sim. Então, ó, uma pergunta genérica, ó. O comando escreva é o quê? Ele escreve na tela. Né? Então, ele vai escrever o quê? Digite um número. Ele vai digitar um texto na tela. Para quê? Para que você saiba o que você tem que fazer. Digite um número. Está mandando eu digitar, eu vou digitar. E o comando layer vai fazer o quê? Registrar. Vai registrar esse número onde? Na variável A. Na minha variável A, B e C. Certo? São 3 números. Vamos despoluir isso aqui. Aqui, ó. Cada entrada de dados aqui, ó, entrada e saída de dados, é para qual? É para uma variável. Né? Então, essa aqui é para a minha variável A, essa aqui é para a minha variável B, e essa aqui é para a minha variável C. Estou lendo A, estou guardando o valor em A. Estou lendo B, estou guardando o valor em B. Estou lendo C, estou guardando o valor em C. Certo? Sim. Então, eu já fiz aqui uma primeira parte do exercício. Não acabou ainda não. Elaborar um algoritmo que leia 3 números inteiros. Já li A, B e C. Já li os 3 números. Que são do tipo o quê? Do tipo inteiro. Declarei lá do tipo inteiro. Ó. Então, ele quer o quê? Que leia 3 números inteiros e que divida o resultado dessa soma por 2. Então, ele quer que soma A, B e C e divide esse resultado dessa soma por 2. Né? Então, a minha variável soma, que eu vou guardar a soma, vai ser o quê? Soma vai receber, né? Soma é o quê? Uma variável que eu criei lá em cima, para guardar o valor da soma. Então, soma está recebendo o quê? O valor de A mais B mais C, que são os 3 números que ele quer que soma, A mais B mais C, dividido por 2. Por que do parênteses aqui? A gente já viu, ó. Porque ele quer que soma os 3 números primeiro, para depois dividir por 2. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Então, a partir do momento que eu tenho a soma, né, desses números, e depois que ele foi dividido por 2, o valor aqui dessa soma e dessa divisão foi guardado onde? Na minha variável soma. Então, eu calculei, e agora eu tenho que imprimir essa operação desses números. Né, que é o quê? Mostrar a soma. Né? Então, eu escrevo o quê? Vou escrever primeiro o texto soma. Então, soma é igual ao quê? O valor que tem em soma. Então, se eu tiver em soma o valor 5, ele vai escrever soma é igual a 5. Tá? Isso aqui é mais em teoria, a gente vai ver isso quando a gente for usar, né, o Portugal Studio, tá? Que a gente vai poder executar os algoritmos. Aqui a gente não pode executar porque a gente está numa apresentação, certo? Quando a gente for executar, ele vai executar esses comandos aqui mesmo, né? E vai fazer o que a gente está mandando. Então, vamos limpar aqui essa tela e vamos fazer com exemplos numéricos. Então, vamos supor Luiz, que... Oi. o escreva, no caso, então, é o comando que a gente dá para o algoritmo? Sim, tudo isso aqui, ó, que você está vendo, vocês estão vendo, são comandos que a gente dá para o computador, né? E ele vai ver isso aqui, vai fazendo isso aqui. Ele vai fazer para você, entendeu? Ele vai escrever isso aqui na tela, você está mandando escrever, ele vai escrever.
está mandando ele ler o número, ele vai guardar esse número que você digitou na onde que você quer, na variável A, na variável B. Ele vai fazer essa operação aqui. Você não está mandando ela fazer essa operação? Ele vai fazer para você. Entendeu? Sim. Ô, Luiz. Oi. Aí, tipo, quando a gente for fazer isso, a gente já vai direto no exemplo, tipo, tá escrito aí, soma, recebe, A mais B mais C dividido por 2. Já vai nisso? Não, não vai nisso, não. Isso aqui eu Não, fiz. então vai escreva, digite um número, lê. É assim? Basicamente, isso aqui é padrão, tá? Para cada exercício. Sempre vai pedir para você digitar um número, mas essas variáveis aqui, ela muda. Você pode colocar o valor que você quiser. O nome que você quiser aqui em cima, você pode colocar. Tá bom? E Tá bom. aqui não vai ser sempre soma, vai ser sempre essa fórmula, não. Você vai ter que seguir o quê? Você vai ter que seguir o enunciado. Aqui eu segui o enunciado, ó. Não pediu para ler 3 números inteiros? Eu li 3 números inteiros, guardei em 3 variáveis. Não pediu para somar todos os números e dividir por 2? Eu somei todos os números e dividi por 2. Eu fiz o que o exercício está pedindo. Não fiz, isso aqui não é padrão, entendeu? O que o exercício pedir, você vai fazer. Certo? Se ele pedisse aqui para me ler 2 números, né, eu não ia precisar de 3 comandos aqui, leio e escrevo. Né? Eu ia precisar só de ler A e ler B. Então a gente tem que seguir o enunciado, entendeu? Ok. Luiz Miguel, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. Esses comandos a gente escreve e a gente ainda não está executando, mas daqui a pouco a gente vai executar e vocês vão ver, vão conseguir ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Agora ainda está na teoria e fica meio turvo para entender. Sim. O Thiago está perguntando se no Visual Studio aceita também. Não aceita por enquanto não, tá, Thiago? Porque a gente está aprendendo aqui algoritmos. O Visual Studio não aceita algoritmos ainda não, tá? Ok. Visual Studio é para linguagem de programação. Já o Portugal, igual você falou, a gente pode baixar no computador? Pode, mas eu aconselho ainda ninguém baixar, não. Quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar como que baixa, a gente vai mostrar como que ensina, como que mexe. É melhor quando a gente for utilizar, vocês baixarem, tá bom? Uhum. Obrigado. Nada. Não vamos preocupar muito com isso por enquanto, não, tá, gente? Vamos entender que é teoria. Então, continuação do exemplo. Então, o que está acontecendo lá no exemplo que eu passei? A variável soma está recebendo todos os valores que eu li, né, que eu guardei dentro daquelas 3 variáveis, e está somando todas as 3, né? Está somando o valor de A, B e C, para depois dividir o valor dessa soma por 2, né, que é a regra do parênteses. Por isso que eu usei o parênteses lá. Vamos exemplificar com os valores aqui de novo, né, para a gente ver. Sem parênteses e com parênteses. Se aqui, ó, vamos supor que a minha variável lá, na hora que eu pedi para digitar um valor, que eu guardei em A, eu tenho digitado 2. Então, A tem 2. Lá na hora que eu pedi para digitar outro número, né, leia B, eu guardei 3, vamos supor, então, 3 é guardado na variável B. Se eu digitar lá na hora que pedir, né, minha variável C, o valor 5, então C, minha variável C, tem o valor 5. Então, vamos ver que se eu tivesse utilizado sem parênteses ou com parênteses lá na fórmula. Soma recebe o quê? 2 mais 3 mais 5 dividido por 2. Soma recebe o quê? Ele vai na ordem de procedência primeiro. Divisão é mais prioritária do que a soma. Então, 5 dividido por 2, 2,5, mais 3 mais 2, 5. 7,5. Essa é a forma que é a forma errada, porque ele quer que soma todos os 3 números primeiro, para depois dividir por 2. Então, primeiro, como que a gente faz para ele somar todos os 3 números primeiro? Né? Através do parênteses. Então, quando a gente quiser que uma coisa é feita primeiro, a gente utiliza o quê? Parênteses. Então, 2 mais 3 mais 5 é o quê? 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Dividido por 2, 5. Vocês viram quando parênteses, ele faz primeiro parênteses, né? Que é o que eu quero. Né? Eu programei para ele fazer o primeiro parênteses através da minha prioridade. Né? Primeiro ele faz o parênteses. Então, soma 5. Vamos resolver aqui.
Eu acho que eu vou voltar aqui no exemplo. A gente vê o negócio aqui através, né, na execução nas linhas de comando. Vamos supor aqui, ó. Declarei A, B e C, e a minha variável soma. A está guardando um valor, B está guardando outro, C está guardando outro. E soma está guardando o valor, né? A soma desses três valores, A, B e C. Né? E eu não sei que se eu não é só eu declarar a soma que ele soma as três variáveis, não. Ele faz isso através da fórmula que eu escrevi lá para ele, né? Ele soma os três números e divide por 2. Né? Vai guardar em soma. Então, vamos supor que está executando esse comando aqui. Ele executa de cima para baixo, né? Então, ele vai declarar, vai armazenar esses locais na memória para me colocar algum valor lá dentro. Vai digitar para mim na tela. Digite um número. Aí eu vou digitar com o meu teclado. Vamos supor, então, que ele vai digitar esse texto. Né? Digite um número. Eu vou ler aqui, né? Então, na hora que ele chegar no leia, ele vai ficar esperando que eu digite algum número no teclado, né? Para quê? Para ele guardar na variável A. Então, vamos supor que eu digitei 2. Então, A tem 2. Então, vamos guardar aqui que A tem valor 2. Agora ele vai para o digite outro número, né, o outro comando. Podia ser qualquer outro comando, né? Mas como ele quer que leia 3 números, a gente tem esse padrão aqui de ler 3 números. Né? Digite um número, leia o número. Né? Então, digite outro número. Vou ler B. Então, estou esperando aqui para a gente digitar um valor para guardar em B. Vamos supor, então, que eu digitei 5. Então, B tem meu valor 5. Agora, ele quer que digite outro número. Então, digitou na tela. Digite um número. Está esperando que eu digite. Digito onde? No teclado. Então, leia C. Vamos supor que C tem 10. Vamos supor que eu digitei 10 na hora que ele pediu para ler aqui, né, outro número. Né? Então, depois do momento que eu digitei lá e dei Enter para guardar nessas variáveis, lá na minha memória que eu armazenei esses locais das variáveis, tem esses valores. Em A tem 2, em B tem 5, e em C tem o quê? Tem 10. Soma, por enquanto, não tem nada, não fiz nada com soma, certo? Então, soma, a partir de agora vai ter alguma coisa, ó. Soma está o quê? Está recebendo a soma de 3 valores, né? A, B e C, que é o quê? A é 2, B é 5 e C é 10. 2 mais 5, 7. Mais 10, 17. Né? Então, aqui no primeiro membro, ó, né? No numerador da fração, que seria aqui, né? Seria 17. E aqui dividido por 2. Então, ele vai dividir aqui esses valores. Vamos ver aqui quanto vai dar 17 dividido por 2. 17 dividido por 2, 8,5. Certo? Então, soma, guardou o valor, o quê? 8,5. Correto? Aí aqui escreva. Escreva para fazer o quê? Para colocar na tela, para escrever na tela. Aqui ele vai digitar para mim na tela. Então, soma é igual, né? Isso aqui ele não vai colocar o valor de soma, não. Isso é um texto, ó. Então, ele está escrevendo o texto na tela. Soma é igual o quê? Como aqui está sem aspas, ele vai digitar o valor que tem em soma. Né? E qual que é o valor que tem em soma? 8,5. Então, ele digitar na minha tela o seguinte, e digitar soma é igual 8,5. E digitar dessa forma aqui. Todo mundo compreendeu? Sim. Sim. Ô Pedro, a gente vai começar a parte prática. No caso, já começou a parte prática, né, Pedro? Lá no site do curso já tem as atividades, que são práticas. Vocês vão pegar lá e vão fazer, tá bom? Por enquanto, como o site está fora do ar, agora não deu para mostrar as atividades, mas tem atividades lá que são práticas, né? Vocês vão treinando e vão enviar essas atividades. Então, tem 3 exercícios aqui agora para a gente praticar o que a gente viu hoje. O que a gente viu hoje? Ó, vou guardar na cabeça. Entrada de dados, que é o quê? Comando leia. Saída de dados, que é o quê? Comando escreva. Mas o que? A gente já sabe sinais, né? Que a gente viu aqui, que eu passei no começo da aula, sinal de mais, menos, né? O da raiz, da potenciação, né? A gente vai usar também, né? E a estrutura básica que eu escrevi, que todo mundo já sabe, né? Que é o início e fim ali.
Então, isso que a gente vai utilizar aqui, tá? Não pense em muita coisa fora para a gente utilizar isso que é bem básico mesmo agora que a gente vai fazer. O que ele quer? Fazer um algoritmo que leia o seu nome e imprima o mesmo na tela. Leia. Você já sabe o que é leia. É o comando de quê? De entrada de dados. Imprime é o quê? É o comando de saída de dados. Então, fazer um algoritmo que leia, que guarde o seu nome. Na onde que eu vou guardar meu nome? Na minha variável, que eu vou criar para me guardar o meu nome. E imprime é o quê? Vou mostrar o valor da minha variável, né? O que está dentro dessa variável? O meu nome, que eu guardei dentro dela. Todo mundo entendeu a lógica? Primeiro, para a gente fazer o exercício, tem que entender o enunciado. Entenderam? Sim, deu pra entender. Você fala usar o Portugal Studio, Pedro, a gente vai usar, eu acho que daqui 1 ou 2 semanas a gente vai começar a usar o Portugal Studio, tá? Então, ô Luiz Miguel, eu li o exercício, você pode ir seguindo aí os comandos com ele? Da resposta, dos exercícios, dos 3? Posso sim. Eu só tá travando um pouquinho sua voz. Se travar muito, aí eu falo aqui. Então, Ok, então. pode ir explicando aí os exercícios que eu vou passando. Bom, a gente vai estruturando o código. Como a gente viu, a gente primeiro tem que analisar bem o que o programa pede. Nesse caso, ele pede para ler o nosso nome e escrever depois. Portanto, a gente primeiro tem que declarar as variáveis, que são a base de onde a gente vai guardar a informação, as informações que a gente vai usar durante o algoritmo. A gente declara a variável nome, que vai guardar o nosso nome, e depois escreve, solicita ao usuário do programa que ele digite o nome. Aí a gente lê a variável nome e em seguida a gente vai escrever a variável nome. Bom, basicamente isso usa os comandos que a gente aprendeu hoje. Primeiro a declaração da variável, que é esse caractere, ela é do tipo caractere, né? Um nome é uma sequência de caracteres, então a gente precisa declarar o tipo dela como caractere. Depois, no comando escreva, a gente solicita que a pessoa que está usando o nosso programa, que ele digita o nome, a gente lê o que a pessoa escreve no teclado. Guarda esse valor, né? Na variável nome. Sim, a gente lê o que ela escreveu lá, que é o nome dela, e vai pôr dentro da variável nome. E em seguida, como o exercício pediu, a gente vai escrever esse nome. Aí, em seguida, finaliza o programa. Sim, então aqui, o início e o fim é a estrutura básica, e aqui no meio é onde a gente escreve os comandos, né? Caractere, nome, declarou a variável onde a gente vai guardar o nome, pediu para digitar através do comando escreva, leu o nome, guardou esse nome na variável caractere e mostrou esse nome na tela com o comando escreva. Então, o comando leia, ó, vamos guardar na cabeça, ó, leia, guarda o valor que você digitar na variável que você quer. Qual que é a variável que eu quero? Na variável nome. Então, ele vai guardar que eu digitar onde? Na variável nome. Então, o comando leia guarda um valor em uma determinada variável. E o comando escreva escreve alguma coisa na tela, tanto um texto quanto um valor de uma variável. Como que ele sabe que é um texto ou um valor da variável? Quando tiver entre aspas, ele vai digitar o que está entre aspas. Quando é uma coisa sem aspas, ele identifica que é uma variável, né? Então, ele mostra o valor da variável. Todo mundo entendeu esse exercício? Sim. Ok. Agora o outro vamos resolver. Vou ler. Aqui faltou o enunciado do exercício, né? Aqui é outra forma de fazer aquele mesmo que a gente viu, né? Começando com a estrutura e finalizando, né, com a estrutura fim. Então, a estrutura básica, início e fim. Aqui dentro, onde a gente escreve
né, os comandos. Aqui eu declarei a variável nome, que vai guardar meu nome. Executei o comando escreva, que vai digitar esse texto na tela, digite seu nome, vai solicitar para a gente digitar o nome. Com o comando lei, vai guardar o valor que eu digitar, né, o meu nome, na variável onde? Na variável nome. Então, a variável nome está guardando o meu nome, certo? E está escrevendo que o seu nome é nome, né? Então, tanto a gente pode usar aqui, escreva nome, ele vai mostrar o nome sem nada, sem texto nenhum. Só o nome, ponto. Aqui, dessa forma, ele escreve o quê? Primeiro aqui eu coloquei um texto, né? Então, texto, vírgula, para separar texto de variável. Então, ele vai digitar primeiro o seu nome é, e depois o valor que tem em nome. O seu nome é, se eu tiver digitado Luiz Eduardo, ele vai digitar na tela para mim. O seu nome é Luiz Eduardo, certo? Então, aqui, vamos resolver. Vou ler e o Luiz Miguel vai explicar para vocês. Ó, fazer um algoritmo que calcule e imprima a média de 4 números inteiros, que deverão ser lidos através de uma unidade de entrada qualquer. Qual que é essa unidade de entrada qualquer? Unidade de entrada qualquer é o teclado, tá? Por padrão, é o teclado, tá? Então, fazer um algoritmo que calcule e imprima a média de 4 números inteiros que deverão ser lidos, tá? Então, você sabe aqui do lidos. Então, você pode ir explicando aí, Luiz Miguel. Ok, então. Bom, da mesma forma que antes, a gente precisa primeiro entender o que o exercício pede. Ele pede para ler 4 números inteiros e entregar a média deles. Como a gente já viu, a variável serve para a gente armazenar os valores que a gente vai precisar usar durante o algoritmo, então a gente primeiro declara as variáveis. A gente declara as variáveis que vão levar que vão ser, que vão guardar, né, o valor de cada um desses quatro números inteiros. E elas precisam ser do tipo inteiro, já que o próprio exercício indicou que precisa ser um número inteiro, que é para ler números inteiros. Então, o próprio exercício já falou que o tipo deveria ser inteiro. E a média, por causa que a gente precisa mostrar, a gente precisa guardar esse valor em algum lugar. A gente solicita, com o comando escreva, que o usuário digite os números e vai lendo um por um nos comandos leias, que seguem cada comando escreva. Aí, para cada leia, tem uma variável diferente que é onde a gente vai guardar o que a pessoa escreveu. Bom, com todos esses valores, a gente já pode calcular a média. A média é basicamente a soma deles dividida pela quantidade. Como a quantidade sempre é 4, então você soma eles com parênteses, por causa que a ordem de precedência da divisão é maior do que da soma. Então, se a gente tirasse os parênteses, como a gente já viu em outros casos, ele dividiria só a variável d. Então, a gente junta com os parênteses para somar todos os valores e depois divide por 4. Mas a Alice perguntou no chat. Mas se a média é uma divisão, não deveria ser variável do tipo real? Em alguns casos, essa divisão retornaria um valor com vírgula, né? Um valor com valores decimais. Então, em certos casos, nesse caso, o ideal, como que eu posso dizer? Se você quiser se livrar de qualquer erro que pudesse aparecer, você teria que usar um tipo real, o tipo real para a variável média. Mas, em certos casos, você pode, por exemplo, saber que sempre vai dar um número múltiplo de 4, então eu posso dividir por 4, que vai dar o número inteiro. Mas, nesse caso, realmente, a média, o ideal seria que ela tivesse o tipo real.
Aí, né, finalizando aqui, ele escreve o valor da média. Média é igual o valor que tem em média. Respondendo também a Alice, como o exercício, né, pediu para a gente ler números inteiros, então a média também vai ser números inteiros, certo? Se ele pedisse para ler 4 números reais, aí a média também seria reais, entendeu? A gente baseou aqui no que o exercício pediu, mas o correto mesmo seria, para ser mais exato, né, ser mais preciso, a variável real seria melhor mesmo, entendeu, Alice? Acredito que entendeu. Se tiver entendido, coloca aí no chat para a gente. Aqui o último exercício, tá? Para preparar vocês para as atividades que tem no site, né? Outra pergunta, fazendo o quê? Fazer um algoritmo que lê os 2 catetos de um triângulo retângulo, calcule e imprima o valor da hipotenusa. Eu acho que não vale a pena mostrar isso aqui agora. Mediante, né, que alguns de vocês talvez não podem saber, né, ainda não saibam calcular a hipotenusa, né, eu acho que isso aqui vai complicar mais ainda isso aí em vocês, tá? Então, a gente vai mostrar... Não, Lohane, nessa atividade aqui é só para a gente aprender que fixar aqui agora, tá? A atividade que tem para fazer está no site, tá? Tem que consultar o site aí semanalmente, tá? Para vocês verem a atividade que tem para fazer lá. Então, não vamos fazer aquele exercício que eu mostrei, aqui da hipotenusa, que alguns não sabem calcular. Então, aqui chegou o momento das dúvidas. Alguém ficou com dúvida em relação aos sinais que a gente está usando, subtração, multiplicação, radiciação, potenciação, o sinal de atribuição? Alguém tem dúvida em escreva, né, o comando de entrada de dados, que seria o leia, e o comando de saída de dados, que seria o escreva. Alguém tem dúvida em tudo isso que a gente aprendeu, de estrutura básica do algoritmo? Isso aí vocês vão utilizar para fazer o exercício que tem hoje, né, lá o exercício que está disponível para vocês fazer. Nenhuma dúvida? Para mim, tá de boa. Pra mim também. Ok. Então, eu vou estar contabilizado aqui, né, a presença de todo mundo que veio, né, colocando aqui em aviso também, que, igual eu expliquei, né, para quem não veio na última aula, a gente falou que para ter o certificado final do curso, a gente tem que ter, né, vocês vão ter que ter mais que 60 pontos, né, ou 60 ou mais que 60 pontos de serem distribuídos. E também vão ter que ter mais de 60% de presença aqui nas aulas síncronas, tá? Então, para garantir o certificado ao final, né, tem que ter mais de 60 pontos ao curso e também mais de 60% de presença aqui nas aulas. Já que não tem nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar, então. Ou alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, muito obrigada. Nada. Então, já que não tem nenhuma dúvida, espero vocês na próxima segunda-feira, às 18 horas. Ok? Tchau, obrigado pela presença. Boa noite.